Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Daniele Ribeiro dos Anjos e é um prazer enorme poder estar aqui. Eu curso licenciatura em Letras, Português e Literaturas, na UFRJ, e com orientação do professor Dr. Gilberto Araújo, eu gostaria de apresentar um pouco do que você vai encontrar no meu estudo submetido ao quarto Fórum de Estudantes Labelle, que é Lésbia e o suicídio de protagonistas da ficção brasileira de autoria feminina da Belle Époque. Bom, no final do século XIX, quando houve a grande explosão econômica e cultural, concentrado não só, mas principalmente no Rio de Janeiro, capital do Brasil até então, as escritoras começaram a participar cada vez mais da produção literária, trazendo, na maioria das vezes, protagonistas, com um perfil bem dissonante da maioria das mulheres, ou seja, que se recusavam a permanecer no lugar comum, que lhe eram destinadas. E então era no caso de esposa, mãe, doméstica. Elas queriam, ultrapassar esses domínios e o trabalho externo era uma nova, ótima opção para esse empreendimento, Só que nos textos publicados pelas mulheres que desejavam se tornar escritoras, é possível, observar inúmeras formas de punição para esses comportamentos desviantes, sendo que o suicídio é uma delas. Então, esse trabalho, visa discutir e analisar o suicídio de protagonistas na ficção de autoria feminina da literatura brasileira, que foram publicados durante a Belle Époque, que foi esse período entre 1880 a 1920. E nesse primeiro momento, a pesquisa dá ênfase ao romance Lésbia, que foi publicado em 1890, da escritora Maria Benedita Bormann, ou pseudônimo Délia. Realizamos o estudo desse romance a partir de análise minuciosa da cena e do ato em que ocorre o suicídio, apoiados principalmente aos significados simbólicos do qual nós tentamos trazer uma perspectiva na qual é possível acrescentar uma outra característica além da punição para o suicídio da protagonista. Bom, e no desenrolar da trama, após vários sofrimentos pessoais e amorosos que Arabella passa e querendo superar as dificuldades do passado, ela cria para si mesma o pseudônimo Lésbia, realizando um gesto de batismo em relação ao nascimento da sua persona artística. E no estudo falamos brevemente um pouco sobre o pseudônimo também. Então, Lésbia é um romance categorizado por romance de artista, ou também conhecido por Künstlerroman. Eu não sei se eu pronunciei certo, porque eu passo longe do alemão. Mas o que está em jogo aqui, é que o principal motivo para escolher focar nesse romance específico é que ele faz parte desse gênero literário, porque dessa forma os temas que são abordados pelo romance se aproximam das tentativas, e dificuldades das escritoras, em participar da produção literária na época da Belle Époque. Então, quando a gente conhece a trajetória de Lésbia, a gente conhece também um pouco da experiência do que era ser escritora naquele contexto. E, além disso, o texto expõe inúmeros preconceitos sociais vivenciados pelas mulheres, só que com um recorte específico da classe média, que é onde Lésbia se encaixa. E que, coincidentemente, a escritora Bormann também fazia parte. Então, esse perfil específico, se caracteriza justamente pela busca de espaço, no novo mercado de trabalho, que tinham, elas tinham como objetivo de também se afirmarem em carreiras profissionais. Então, esse romance ficou por muito tempo esquecido, pela historiografia da literatura brasileira e está sendo resgatado aos poucos, pelas pesquisas acadêmicas, mas com mais intensidade agora nas últimas décadas. E Lésbia é estudado sobre diversos viés de leitura, com destaque para as leituras de cunho feminista, já que é um romance que tem como protagonista uma mulher bastante à frente do seu tempo e que traz também questões essenciais para o progresso feminino. Bom, como aporte teórico, a gente se baseou na obra O Suicídio, de Durkheim, e também no estudo Literatura e Suicídio, alguns operadores de leitura,
que foi um estudo realizado por William André, que é professor adjunto de literatura na Unispar. No suicídio, a gente recorreu à categoria suicídio egoísta, que é quando o indivíduo não sente mais conexão e integração com o meio social e os planos e ideais acabam não correspondendo mais, né, aos valores vigentes, o que acaba acontecendo com algumas protagonistas de autoria feminina dessa literatura, né, dessa época. Aí já no segundo estudo, André alerta sobre os equívocos em abordar o suicídio de forma esquematizada, o que nos permitiu respeitar a especificidade do texto acerca do autoaniquilamento de lésbia, né, que ocorre em cena explícita. E após, né, toda essa análise e estudo, onde a gente observou e destrinchou com bastante detalhamento o suicídio da protagonista, focando estritamente, né, na cena em que o suicídio se desenvolve e nas ações que ali acabam acontecendo, a gente traz aqui, né, uma possível interpretação em que o suicídio de lésbia se equipara simbolicamente a um parto, né, que possibilita o nascimento da imortalidade de lésbia enquanto escritora. Em outras palavras, né, quando lésbia se suicida, o texto é construído de forma a parecer um parto, né, no nível simbólico. E ao invés de ali nascer uma outra vida, como a gente conhece, o que nasce é a própria imortalidade de lésbia, que foi parido por ela mesma. Então, né, todo o percurso pelo qual a protagonista passou, que foi de luta e superação de inúmeras imposições sociais, né, e em relação às suas atitudes, modo de viver e de pensar, e principalmente de escrever, e que vieram de todas as pessoas e formas possíveis, né, inclusive da imprensa e principalmente da crítica literária, né, porque lésbia vira uma escritora ilustre. Esse percurso é ali no final totalmente transformado de forma simbólica, o que traz para a narrativa um contexto em que lésbia é a protagonista do seu próprio sucesso. E dessa forma, né, atribui ao suicídio, que tem como característica muito forte a punição, principalmente para as personagens femininas, uma outra característica que não a punição. E eu convido você a descobrir um pouco mais dessa e de muitas outras pesquisas, ficando por dentro de tudo que acontece aqui no Fórum Labelle.